Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuaremos hoje o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta e vamos ler agora o texto de Mateus capítulo 11, no versículo 7 até o versículo 12. Esse é, na verdade, um grande bloco de texto, do versículo 7 até o versículo 19, na verdade, que nós vamos dividir ao meio. Então, considerem esse nosso programa de hoje como a parte 1 e o próximo programa como a parte 2 de um mesmo bloco, tá certo? Em que Jesus fala sobre a pessoa de João Batista. Hoje nós vamos ver juntos a primeira parte a partir do versículo 7. Acompanhe então a leitura da palavra de Deus. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus, nesse texto, fala de João Batista assim que os discípulos de João saem da sua presença. Os discípulos de João voltaram para dar a resposta que Jesus havia dado. Nós vimos acerca disso no nosso último encontro. E agora, aparentemente, Jesus começa a falar de João Batista para o grupo que ficou. Talvez uma pequena multidão ali se ajuntou a Jesus por causa da resposta que Jesus estava dando para os discípulos de João. E no momento em que esses discípulos de João saem, ficam ali ao redor de Jesus, alguns, e talvez até mesmo pelo questionamento que os discípulos de João trouxeram para Jesus, talvez esses que estavam ali também começassem a alimentar algum tipo de dúvida em seu coração acerca de João e acerca de Jesus. E Jesus, certamente para deixar claro, bem claro, quem João era e também quem Jesus, o próprio Jesus era, dá essa resposta aqui e fala com estes que estavam à sua volta acerca do próprio João. Então é nesse sentido, é nesse contexto que nós entendemos o que Jesus fala acerca de João como profeta e a comparação que Jesus irá fazer aqui àqueles que estavam ouvindo a mensagem do Evangelho. Então acompanhe comigo o que o texto está dizendo. Partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, ou seja, Jesus falou da pessoa de João. E ele então faz duas perguntas que a gente considera como perguntas retóricas e que pedem a resposta negativa. Então, Jesus pergunta assim: Que saístes a ver no deserto? Porque era no deserto que João tinha o seu ministério. Se vocês se lembram, lá no nosso estudo de Mateus capítulo 3, João Batista estava no deserto e as multidões iam até o deserto para ouvi-lo, não é? Então Jesus diz: Que saístes a ver?
no deserto, um caniço agitado pelo vento, ou seja, aqui a comparação é alguém que é agitado como o vento, significando ou representando alguém que não tem qualquer propósito, alguém que é uma pessoa que é levada por qualquer motivo ou que não tem nenhum propósito específico para a vida. E a outra pergunta se segue a essa pergunta, não é? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Também fazendo menção ao fato de que, como nós vimos lá no texto do capítulo 3, João se vestia com pano de saco, ele comia mel silvestre. Essa era a característica de alguns dos profetas lá do tempo do Antigo Testamento e que João, que identificava o próprio João, para que as pessoas entendessem João como um profeta no estilo dos profetas do Antigo Testamento. Então essa pergunta, ou essas duas perguntas, melhor dizendo, de Jesus, tem uma resposta negativa. Claro que não. E Jesus então traz a resposta, dizendo assim: ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Talvez aqui Jesus começasse a querer fazer um contraste entre a pessoa de João Batista e o seu próprio modo, as suas vestes que indicavam que ele era diferente, e os líderes religiosos daquela época e as pessoas importantes, dizendo: João não é como os outros e não é como os religiosos que têm roupas bonitas. E o texto continua a dizer: mas para que saístes? Aqui a pergunta de Jesus agora tem a sua resposta. Para ver um profeta? Jesus pergunta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus então identifica quem João era. João era profeta. Na verdade, como o próprio Jesus diz, mais que profeta. Por quê? Porque João, na verdade, estava encerrando uma era e preparando o caminho para um novo momento. Na pessoa de João há uma transição importantíssima em termos do próprio ministério de Jesus e num simbolismo interessante também, João estava caracterizando, na verdade, o fim do ministério profético como visto no tempo do Velho Testamento. João era o último grande mensageiro do Velho Testamento. Ele era o último dos profetas. Por isso Jesus o identifica, sim, um profeta, mas mais que um profeta, porque João, ao mesmo tempo, estava anunciando aquele que seria o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Aqui nós temos um ponto importante a considerar. Todos os profetas, desde o tempo de Elias, lá no Antigo Testamento, de uma certa forma apontavam para a chegada do Messias. Nós vemos que coube a alguns dos profetas, como por exemplo Jeremias, o próprio Isaías, que é mencionado aqui por Jesus, e outros profetas, coube a eles profetizarem e falarem que no futuro viria um Messias, viria alguém que seria um mensageiro especial do próprio Deus. Mas aqui João, ao mesmo tempo que anunciava a vinda desse Messias, era um que preparou o caminho, porque no tempo de vida de João, Jesus já estava vindo, e Jesus já estava vivo, e o seu ministério teria início ainda quando João estivesse vivo. E isso não se pode dizer de nenhum dos profetas do tempo do Antigo Testamento. Por isso que João é destacado aqui como mais que um profeta. Mais que um profeta. Ele foi o que preparou o caminho para a vinda do próprio Senhor Jesus, como diz o verso 10. E aí, no verso 11, nós temos a outra importante fala de Jesus. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Essa primeira afirmação reforça o fato de que, em termos do pensamento do próprio povo
e da constatação da pessoa de João em relação ao tempo do Antigo Testamento, não houve ninguém maior. Por quê? Porque o próprio João anunciou a vinda do Messias e ele mesmo testemunhou a chegada do Messias. Pense comigo um minuto. Todos os profetas do Antigo Testamento anunciaram que viria um Messias, ou melhor dizendo, a maioria dos profetas do Antigo Testamento anunciaram sobre a vinda de Jesus, mas não o conheceram. Ou seja, para eles, essa mensagem estava no futuro ainda. Mas João anunciou e, ao mesmo tempo, testemunhou pessoalmente, em vida, a chegada do Messias e parte do próprio ministério de Jesus, como nós vimos no texto que nós consideramos no nosso último encontro. Mas aí Jesus faz uma afirmação que é um pouco enigmática para nós, mas precisamos entendê-la à luz desse contexto aqui. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como uma mesma pessoa é maior e menor? Como pode João Batista ser o maior, mas ser o menor ao mesmo tempo? Daqui a pouco nós vamos conseguir compreender isso. E aí o verso 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Na verdade, Jesus estava fazendo menção aqui, claro, à própria reação das pessoas ao seu ministério e a futura reação ao ministério dos discípulos, porque alguns aceitariam, mas outros não. E em muitos contextos haveria rejeição dos discípulos e da sua mensagem, assim como já estava acontecendo uma rejeição aqui à pessoa e ao ministério de Jesus, especialmente por parte dos líderes judeus. E aí, voltando a essa afirmação aqui no final do versículo 11, o menor no reino dos céus é maior do que ele, é uma menção ao fato de que João Batista, mesmo testemunhando a chegada de Jesus, não pôde contemplar tudo o que Jesus veio realmente fazer. Ou seja, João não pôde ver Jesus na cruz. João não teve a compreensão do que significava o ministério, verdadeiramente significava o ministério de Jesus. Então, ele era maior por ter testemunhado o cumprimento daquilo que ele mesmo tinha anunciado. Mas era menor porque, em termos do reino de Deus, manifestado em Jesus, outros ainda seriam maiores do que o próprio João. E até mesmo aqueles menores, ou seja, o menor discípulo de João, o mais simples, mas que menor discípulo de Jesus, não de João, mas de Jesus, que cresce em Jesus, seria maior do que João, porque ele compreenderia o que Jesus havia vindo à terra para fazer e a própria mensagem do Senhor Jesus. Nós precisamos nos lembrar que Jesus era a revelação máxima de Deus encarnado, era o próprio Deus encarnado. E isso era sem dúvida mais importante. E é isso que Jesus quis dizer aqui ao dizer que, na verdade, João era menor do que qualquer outro dentro do reino de Deus. João encerrou um ciclo e o novo ciclo se iniciava com Jesus. E nós vamos continuar a considerar esse fechamento do ciclo e o novo ciclo no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.